Olá, queridas, queridos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e eu sou Alice Ladeia. Nós estamos aqui para terminar a história que comentamos, na primeira parte, há alguns dias, comentamos um pouco da história de Abigail, seu marido insensato Nabal e Davi. Nós terminamos a primeira parte quando Davi recebe a resposta, que ele tinha enviado alguns soldados para perguntar a Nabal se Nabal poderia compartilhar um pouco da sua comida, da sua bebida com ele e com seus homens, já que Davi tinha passado muito tempo protegendo o rebanho de Nabal, protegendo as terras de saqueadores, animais ferozes e outras coisas mais. Davi recebe a resposta um tanto terrível, porque Nabal era um homem grosseiro, um homem áspero e uma resposta igual a ele. E Davi, quando ouviu a resposta dos seus servos, dos seus soldados, indignou-se, o sangue ferveu nas veias e ele falou que cada um pegasse suas espadas e iam lá à casa de Nabal e mataria todos os homens. A ira de Davi era justa. Nabal pediu para isso, convenhamos. Ele tinha motivo sobrando para reagir com muita cólera, com muita ira, porque Davi não tinha feito nada de errado. Aliás, Davi só tinha feito o bem para a casa, para a família, os empregados de Nabal. E Nabal pagou o bem que recebera com o mal. Mas, como diz lá em Tiago 1:20, diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então é claro que o Senhor não iria concordar com aquela atitude de Davi, que foi um tanto desproporcional. Ele agiu praticamente igual a Nabal, ou pior, porque queria matar todo mundo de lá, da casa, todos os homens de lá. Aí entra a nossa amiga Abigail. O que fez a nossa querida Abigail? Qual foi a sua atitude? Bem, quando Abigail soube que a desgraça já estava a galope, vindo para sua casa, quando seu servo contou para ela o que iria acontecer, Abigail ouviu o relato e se apressou, demonstrando que Abigail era uma mulher de decisão. Ou seja, em determinados momentos, você precisa ter esse impulso de agir e não ficar estatalada, aterrorizada e não fazer nada. Ela reuniu o que tinha na sua casa, grandes quantidades de pão, vinho, carne de ovelha, grãos tostados, bolinhos de figo, de passa, juntou tudinho e mandou que os seus servos fossem na frente com todo aquele carregamento e ela ia atrás. Isso não indica que Abigail era uma mulher que não honrava a liderança do seu marido, que não respeitava o seu marido como cabeça da família, mas que ela precisava primeiro agir com sabedoria, com rapidez, porque muito mais seria para ela honrar a Deus do que o marido dela, porque muitos ali, muitos homens ali da fazenda, da casa dela, estavam correndo risco de vida. Então ela teve compaixão dessas pessoas, dos seus empregados, e Deus honra a mulher e o homem que agem com abnegação para com outras pessoas, Então, como também diz lá em Tiago 4:17, fala assim: aquele, pois,
que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, Abigail sabia que uma decisão estava em suas mãos e ela teria que agir, e agir rápido, porque já não havia mais tempo. E aí a gente continua a história e eu faço uma pergunta. Como Abigail se dirigiu quando encontrou Davi? A Bíblia diz que Abigail desceu do seu cavalo, se prostrou, o rosto em terra, se inclinou humildemente e pediu desculpas pela atitude do seu marido, do seu esposo, e pediu para que Davi tivesse piedade da sua casa. Ela assumiu a culpa que não era dela, mas ela assumiu como se fosse e pediu perdão pela inconsequência do seu marido. E depois ela reconhece que Nabal é um homem nécio, é um homem ignorante, é um homem que, como o nome dele indica, assim ele é. Além de afirmar para Davi que ele era o servo do Deus Altíssimo, ela também lembra a promessa que Deus havia feito de torná-lo rei de Israel. E diz ainda que Davi não manche as suas mãos de sangue por conta de um homem inconsequente, porque isso iria perturbar a consciência de Davi depois. Esse relato nós encontramos em 1 Samuel 25, de 24 a 31. E como reagiu Davi depois dessas palavras? Davi simplesmente não tinha mais o que dizer diante de uma mulher sábia, diante de uma mulher que usa bem as palavras. Davi disse: bendito seja Jeová, Deus de Israel, e bendita seja a tua serva, que Deus a enviou ao encontro dele. Bendita seja você pela sua sensatez. Davi louva a atitude de Abigail, o impedindo de cometer um grave erro e um grave pecado. E depois ele diz: suba em paz para a sua casa. Eu fico pensando, quando Abigail chegou com aquela carne cheirosa, com aqueles bolinhos cheirosos, os homens de Davi estavam cansados, estavam esfomeados, não era fácil conseguir comida para tanta gente no deserto. Era natural que Davi tivesse uma reação daquela, porque Davi estava exausto de fugir de Saul, da perseguição de Saul, que ele não levantou a mão para atingir o ungido do Senhor, mas ele recuou, ele saiu, mas ele estava cansado, ele estava faminto. E um homem, numa situação dessa, age com a cabeça, fervendo, sem pensar. E ali, quando ele recebe, os presentes que Abigail traz, a comida cheirosa, as palavras doces entrando no ouvido de Davi, chegando ao seu coração, acalmando a sua ira, eu imagino que a consciência de Davi tenha voltado, ele tenha voltado ao seu estado normal e reconhecido a soberana mão do Senhor ali. E Abigail volta para sua casa e ali eu imagino que no caminho ela está pensando como que ela vai dizer para Nabal, porque ela precisava dizer, de alguma forma Nabal ia saber. E ela fica já imaginando, a confusão que seria, porque Nabal, inconsequente do jeito que era, ia ser uma briga terrível em casa. Mas quando ela chega, Nabal está simplesmente dando uma festa e bêbado. E mais uma vez Abigail age com sabedoria, com inteligência
e espera o momento certo. Coisa que nós devemos também aprender, esperar o momento certo. Nem tudo se deve dizer em qualquer hora para o nosso marido. Tem coisa que é mais sua, você tem que trabalhar essas coisas que estão lhe incomodando. Tem coisas que você espera um momento certo para falar. E Abigail esperou esse momento certo e no outro dia ela, conta para ele, esperando já a reação dele. Para sua surpresa, ele não se pôs furioso, não gritou, não se alterou, muito pelo contrário. Ele ficou quieto, ele ficou passado. Eu fico imaginando que quando ele pensou na cena, ele ali dando uma festa e 400 soldados, não era qualquer homens, era soldados, Davi experimentado em guerra, ia ser rapidinho, ali ia morrer todo mundo. Ele ficou pensando nisso e a Bíblia diz que ele ficou paralisado, como que morto. E a gente imagina, que ele deve ter tido algum problema cardíaco e 10 dias depois, Nabal vem a falecer. O que nós tiramos dessa experiência, dessa história de Abigail? Que a seu tempo o Senhor fará justiça. Não prosperará o ímpio. O Senhor está com os seus. E no momento exato, o Senhor vai entrar com a sua justiça. Eu acredito que cada uma de nós temos experiências, de alguns momentos desse, de pessoas ignorantes, pessoas que nos feriram tão profundamente e a nossa reação poderia ter sido melhor, poderíamos ter agido com sabedoria. E não foi nem será a primeira vez que nós vamos topar por aí com alguns Nabals. E a minha oração é que você peça a Deus sabedoria, porque a vida, enquanto estamos aqui deste lado da eternidade, nós vamos ter muitas dificuldades, mas com o Senhor nós já saímos vitoriosas. E o final da história de Abigail? A Bíblia conta que quando Davi soube que Nabal tinha morrido, ele manda um recado para Abigail, perguntando se ela queria casar com ele. Então, além de se livrar de um marido insano, de um marido grosseiro, Deus ainda presenteia casando com o futuro rei, que diz também, que Davi era um homem bem bonitão. Mas será que Abigail não teve problemas no casamento? Claro que tem, porque a gente está aqui ainda. Mas eu acredito, a Bíblia não relata mais, só fala que ela deu um filho a Davi. E eu acredito sim que ela continuou agindo com sabedoria. Então, esse é o outro conselho que eu queria deixar aqui. Sabedoria, a gente não nasce com ela. Inteligência, sim. Sabedoria, a gente pede a Deus. Somente Deus pode nos dar sabedoria. E a gente tem que fazer a nossa parte, a gente também tem que buscar, a gente também tem que ir atrás, porque é como se fosse pedra preciosa, escondida, não está ali na vista. A gente tem que trabalhar essas pedras e desenvolver a sabedoria para que ela não fique estagnada. Então, gente, essa foi a história de Abigail, uma das mulheres que eu admiro muito, porque a Bíblia diz que além de bela, ela era sábia. Então, que nós também possamos desenvolver a sabedoria, porque belas nós já somos e agora precisamos desenvolver essa sabedoria para que na ocasião certa possamos agir confiadas no nosso Deus que age por nós. Que Deus a todas abençoe.